hoje nós vamos falar do tema PCP padrão. Esse tema, ele vai envolver aí dois assuntos principais, que é o controle de expedição e a eficiência de recursos. O primeiro tema que nós vamos tratar nessa tarde é referente ao controle de expedição. Quem vai estar apresentando para a gente é o consultor Sidney, né? Ele tem uma grande experiência em consultoria e em vários segmentos, e ele vai estar nos apresentando esse tema e as novidades desse tema hoje à tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde. Então, a gente vai falar sobre um módulo de controle de expedição, né? E a gente separou ele em 3 tópicos. Etapas de pedido, que é a organização do fluxo de pedidos, WMS e mobilidade. Então, a gente vai discutir essa questão de organização dos pedidos, do fluxo dos pedidos de venda. O objetivo dessa ferramenta é confiabilidade no processo de separação e carregamento, etiquetagem de produtos, WMS com endereçamento, controle de picking e packing, e nosso objetivo também é ter mobilidade, agilidade, confiabilidade e o principal, acuracidade nos estoques. No controle de etapas de pedido, né, é onde a gente vai controlar, então, desde a entrada do pedido, sem a necessidade de ter o pedido impresso, né, então o pedido vai caminhando entre os setores, né, vai evoluindo, vai avançando as etapas, sem a necessidade de impressão, né. Essa ferramenta vai ter também um controle de prazos, então cada usuário, cada setor vai ter o seu prazo para acompanhar aquele pedido, né, e também a opção de disparos de notificação por e-mail, tanto para cliente como para clientes internos. Essa é a ferramenta, então, de controle de etapas de pedido. Aqui a gente tem um exemplo dos fluxos, né? Então, a gente pode ter vários fluxos para diferentes tipos de pedidos. O pedido entra, ele vai lá para o financeiro liberando, ele pode ir para projeto, vai para o comercial. A gente tem aqui, então, N colunas, tem algumas que estão ocultas aqui, mas, por exemplo, a gente tem o prazo na etapa, e então o pedido vai caminhando, conforme os setores vão fazendo concluindo o seu processo, o pedido vai avançando para as etapas seguintes. Legal, aqui você consegue visualizar, inclusive, em cores, né, Sidney? Exatamente. A diferença entre etapas e até com relação a prazo, né? Sim, e a gente consegue configurar também aqui qual etapa que cada usuário vai estar acompanhando. Legal. Romaneio de carregamento. Então, o objetivo dessa ferramenta é ter um monitor aonde alguém de faturamento ou até da expedição vai acompanhando os pedidos que estão naquela etapa romaneio, ou seja, os pedidos que já tiveram todas as etapas internas avançadas e estão disponíveis para o carregamento. Tá? Então, passando aquelas etapas todas definidas na tela anterior, ali, né, chegou na hora de fazer o carregamento, daí eu venho para esse romaneio, né? Exatamente. Nesse momento de geração de romaneio, então, a gente consegue definir um critério de priorização, né, de qual sequência de faturamento, por exemplo, o pedido mais antigo é o primeiro que eu vou faturar, eu posso ter uma priorização por valor, né, ou até por número de pedido, né. A gente pode gerar um romaneio, então o romaneio é que vai fazer a comunicação com a expedição, tá. Eu posso ter um romaneio agrupado, então eu posso agrupar vários pedidos, ou individual. E a questão de gerar a seleção, ou aqui a sugestão de faturamento após a conferência. Então, através desse romaneio, a expedição vai fazer lá a bipagem dos produtos e encaminha, né, a informação para o faturamento. Essa é a tela de pedidos disponíveis para romaneio, né? Então, essa tela, então, a gente define qual é a etapa, que é a etapa da expedição, tá? Ou seja, os pedidos que estão disponíveis para a expedição. Aqui ele vai fazer um controle de saldos, tá? Então a gente tem aqui uma coluna onde mostra o estoque para geração dos pedidos. Então, de acordo com o critério de priorização que foi definido, ele vai mostrando aqui quais pedidos que eu tenho saldo total, quais pedidos que eu tenho saldo parcial, né, e que posso encaminhar para o faturamento.
sinalizo, marco os pedidos aqui na primeira coluna, e então gero os romaneios. Essa é um exemplo da listagem de romaneio, né? Então o romaneio é onde a gente vai levar para separação, né? Tem a questão da numeração de romaneio, e o que é importante aqui também, a localização. Então, os itens que precisam ser romaneados e a questão de localização, da onde eu vou buscar o item. Etiquetagem de produto. Então, como a gente vai ter o processo de bipagem, essa é uma etapa importante, que é a identificação dos produtos, né? A gente tem aqui uma ferramenta, né, um gerador de etiquetas com system, tá? Então, o layout de etiqueta, ele não é customizado, ele é um layout padrão, tá? Nessa etiqueta, a gente pode gerar um QR Code, né, ou até o código GTIN, onde cada produto vai ter a sua identidade, né? Eu não vou ter no estoque 2 etiquetas com o mesmo código, tá? Que é onde a gente vai garantir na bipagem que realmente todos os itens estão sendo bipados. E também aqui, garante a acuracidade do estoque, né, Sidney? Também, exatamente. A questão também aqui de geração por pendência. Então, à medida que os produtos vão entrando para o estoque, que a gente faz, então, essa geração das etiquetas por essa pendência. Essa aqui é a nossa tela, que é o consiste em etiqueta. Então, aqui é onde se desenha essa etiqueta, né? A gente tem campo texto, posso ter aqui um GTIN, tanto o GTIN como o QR Code, né? Aqui, então, é essa identidade única, né? Que não vai ter 2 etiquetas iguais, né? E, como eu falei, a questão de fazer a manutenção. Daqui a um tempo eu quero uma etiqueta maior, quero uma etiqueta menor. Então, é um layout ajustável. WMS, né? Então, a nossa ferramenta de WMS, ela permite criação de endereços dinâmicos, né? A gente tem lá um desenho do armazém. É uma ferramenta multi-armazéns, então a gente pode gerenciar mais de um armazém, né, ou vários armazéns, e também multinatureza. Então, eu posso dizer que um armazém, eu posso ter várias naturezas de estoque lá dentro, né, gerenciar grupos de produtos diferentes. E você consegue desenhar tudo, né? Consegue desenhar os corredores, tudo certinho, né? Os locais, tudo para ter essa visualização mesmo de um armazém fisicamente, né? Exatamente. Essa é a tela, né, onde a gente desenha o layout do armazém, né? Então a gente, né, tem lá o nome do armazém, tem lá as prateleiras, ruas, andares, tudo isso dentro do ERP. Esse é um exemplo da consulta, onde a gente vê as informações dentro desse armazém, né? A gente tem tanto as pendências para geração de etiqueta, como os itens que estão localizados. Então, aqui eu posso filtrar, eu posso ver o que eu tenho numa determinada rua, posso ver aonde eu tenho determinado produto, e está detalhando essas informações. E aqui fica prático para poder consultar, né? Quero localizar um item, quero localizar por uma etiqueta, né? Então, essa é a tela geral para isso, né, Sidney? Exatamente. Picking e packing. Então, aqui a gente tem 2 modelos de separação de produto. Tá? Tem a picking, que é aquela questão que eu pego, bipo produto por produto, né? E tem a questão de packing, que é onde eu monto uma embalagem. Tá? Eu tenho lá uma caixa, onde eu tenho vários produtos dentro. Então, eu faço através do romaneio, né? Então, aqui na etiqueta ao lado a gente tem lá o número de romaneio, né? O número do pedido, o número do romaneio e o número da caixa. Então, a gente faz a abertura dessa caixa, né? Insere várias etiquetas de vários produtos diferentes dentro dessa caixa, fecha a caixa e gera, quando a gente fecha essa caixa, a gente gera, então, uma etiqueta onde identifica os produtos que estão dentro. A gente tem aqui a relação dos produtos, cubagem, peso, transportadora, código do cliente e um QR Code dessa caixa, né, que identifica os produtos que estão embalados dentro dela. Essa é a tela de separação do romaneio pelo ERP. Então a gente tem aqui aquela numeração dos romaneios, né, os itens que precisam ser lidos e a quantidade que já foi lida, né, isso aqui num coletor, né. Aqui no rodapé a gente tem um botão para gerar as caixas, encerrar caixas, né. Então essa tela é onde a gente vai fazer
a bipagem e o encerramento do romaneio. Né? Após a bipagem de todos os itens, ele permite, então, que se encerre o romaneio e vai a comunicação para o faturamento. Lista de transporte. Então, após o romaneio, né, a gente consegue montar uma lista de transporte, onde a gente, após o faturamento, a gente relaciona todas as notas fiscais, tá? A gente faz a emissão da etiqueta de volume, tá? E também a conferência de carregamento. Então, eu vou fazer o carregamento, né, dos caminhões, né? Então, a gente pode mandar essa lista de transporte chamando a transportadora. Eu indico lá para a transportadora quais notas, quais volumes eles vão buscar, né? Faz essa bipagem, então a gente confere a etiqueta da caixa com a lista de transporte, né, então com a etiqueta do volume, e tendo ok, o sistema permite a impressão da nota fiscal. Então, isso é uma garantia que todos os produtos, todas as notas que foram conferidas, foram faturadas, estão sendo embarcadas, tá? Evitando problemas de entregar a mercadoria errada para uma transportadora errada, e por aí. É tudo conferido, né, Sidney? Conferência. Então, são várias etapas de conferência. Esse é o modelo da lista de transporte, né? Então, a gente tem aqui um código para a lista de transporte, né? Transportadora, as notas, data de emissão das notas, os volumes, peso e cubagem. Com todas essas funcionalidades, a gente está também lançando, com esse projeto, o nosso app mobile. Tá? A ideia, então, é ter mobilidade e agilidade nos processos, né, de separação dos produtos. É um aplicativo Android, ele pode ser usado tanto em coletores Android como em smartphone. Tá? A gente, em testes, né, a gente teve a CSM que rodou aí como um projeto piloto. A gente teve bastante sucesso nessa questão do Android, principalmente com relação ao login, né? Tem aquela questão de rede, às vezes, dá uma oscilada na rede ou alguma coisa, então, a vantagem, o login, ele fica 24 horas logados, né? A partir do momento que o usuário logou, 24 horas, então, ele pode oscilar a internet, mas o aplicativo não vai cair. Legal, Sidney, vamos conhecer, então, um pouquinho desse app aí, como é que ele ficou? Mostrar para o pessoal aí. Essa é a tela do nosso app, né? A gente tem aí, então, a princípio ele voltado totalmente a esse projeto de WMS, conferência, lista de transporte, né? A gente tem tantas movimentações de estoque, como inventário, então aí a gente já pode fazer inventário pelo coletor, e também as questões de comercial ali, que são a conferência da lista de transporte. Do romaneio ali, né? Do romaneio. Romaneio e lista de transporte. Okay. Alguns programas têm a questão aqui, esse processo de localizar uma etiqueta, então eu vou endereçar uma etiqueta, eu transfiro a etiqueta entre estoques, né, consultar uma etiqueta, tenho uma etiqueta, ou quero saber pelo app onde eu tenho um item localizado, eu vou fazer um movimento aqui. Então, a gente está simulando aqui agora a questão de obter uma localização de um item. Aqui a gente está fazendo uma operação manual, né, informando os códigos, mas pode ser bipado, né, o código de barras do item. Informando o código de barra do item, ele mostra aí o código do item, a descrição, a imagem do item e o que eu tenho alocado em cada uma das localizações. Muito bem, a gente tem mais. Nessa outra tela, onde a gente está fazendo, então, o endereçamento, aqui é a localização das etiquetas, então a entrada para o WMS. Seleciono qual armazém, bipo na localização, né, naquele endereço do WMS, bipo na etiqueta, aquela etiqueta única, e o sistema vai endereçando, vai guardando esses produtos nessa localização. Para posteriormente a gente ter a questão, então, de romaneio e a saída dessas etiquetas. Né? Isso tudo a gente vai ter a rastreabilidade das informações, então a etiqueta, que dia que a etiqueta nasceu, dia e hora, o dia que ela saiu, para qual pedido, onde ela foi romaneada. Então, com essa questão do app, né, agilidade nesse processo, né, um grande foco nosso foi realmente, porque a gente sabe que essa questão, ele torna um processo de expedição um pouco moroso, então, realmente a agilidade nesse processo de comunicação
e expedição dos pedidos, garantia no processo de conferência e embarque, né? Então a gente tem a certeza que está embarcando a coisa certa para o cliente certo, para o pedido certo, melhorar essa Inclusive com controle de comunicação. caixa, né? Não é só nem o produto, Isso. né? A caixa também, né? Exatamente. Melhorar a comunicação com as transportadoras, né? Então realmente tem uma confiabilidade, a própria transportadora de que realmente tem esse processo de conferência, então, né, que a gente não tem embarque errado, né? Melhora a curacidade dos estoques, então tudo vai ser bipado na entrada, na saída, conferência, então uma garantia de confiabilidade nos estoques. E a questão de rastreabilidade das informações. Excelente, Sidney. Nós vimos então aí, pessoal, 3 grandes implementações, né? Nós temos aí a etapa de pedido, que é uma funcionalidade, né, onde você pode acompanhar o seu pedido, né, do início ao fim, das etapas que forem definidas, né, isso reduz retrabalho, agiliza, né, além de ter informação fácil, onde é que está o pedido? Eu olho nessa tela e eu vou lá pela etapa, sei onde é que está o pedido, né. Nós temos aí o WMS, que é um módulo, agora com novas funcionalidades, inclusive, né, com a extensão via app, para leitura, movimentação das etiquetas, endereçamento, né, de forma prática, simples, garantindo aí o controle e a acuracidade do seu estoque. Temos o app, então, né, que além das funcionalidades do WMS que eu comentei, tem a função para estoque, desde inventário, para comercial, da questão do romaneio, da questão da conferência para transportadora, também para dar mais celeridade ao processo. Para todos esses 3 aí que nós comentamos, né, nós sugerimos o agendamento de consultoria para obter aí o máximo proveito das funcionalidades. Então, entre em contato hoje aí mesmo com a nossa equipe de vendas na base e usufrua o quanto antes dessas implementações. Lembrando que será liberado aí no dia 31/3 a versão 7.1 do Consystem RP com essas implementações. Deixa eu ver a primeira pergunta que nós temos aqui. Se o app tem alguma previsão para apontamento de OF? Sim, tem. Né, já está encaminhado, aguardem as novidades, logo teremos novidades a respeito disso, né, Sidney? Entre outras, né, que a gente já está em desenvolvimento. A consulta de etapas por pedido será disponibilizada mediante solicitação. Ela é uma consulta já disponível a partir da última versão 7.0, tá? Então, quem já tiver na 7.0 já tem essa questão disponível, a consulta de etapa, ok? Boa tarde. A bipagem dos códigos do dispositivo Android deverá estar conectado à rede ou funcionará de forma offline? Online. Bipagem online. Online. Isso aí. Na etapa de pedido, a parte do prazo irá ser manual ou automático pela data do pedido? O prazo é pela data de entrega do item do pedido. A respeito do packing, separação de itens, isso pode ser utilizado para itens intermediários? WIP? A princípio, ele é para itens de venda, ele é para o romaneio de venda, tá? A geração de etiqueta acontece assim que o item entra na pendência de localização do WMS. Pergunto, há algum recurso para gerar etiqueta na linha de produção, onde geralmente os produtos são paletizados, embalados antes de entrar no estoque de expedição? A gente está trabalhando nessa questão de unitização de etiquetas, que é a formação do pallet, né? A gente tem isso praticamente pronto. Isso aí, logo vocês vão estar recebendo novidades aí, fiquem acompanhando a gente. Aproveito aí para quem não está inscrito nas nossas news, né, nas nossas redes sociais, nos acompanhe para ficar por dentro das novidades. Agradecer aí especialmente a CSM, que o Leandro até colocou uma pergunta aí, uma parceria de sucesso, né? Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto, nesse CSM Consystem. Muito obrigada, Leandro ali, TI da CSM, por toda a parceria, muito obrigada. Parabéns a todos os envolvidos, né? Outra dúvida, na geração de romaneio, teríamos um filtro de pedido por região? Sim, nas etapas, a gente tem aquelas colunas do grid, onde a gente tem lá representante, cliente, né? Cidade do cliente. Dá para filtrar por lá daí, né? Isso. Roteirização para montagem de carga? A gente tem um módulo, né, que é um módulo de montagem de cargas, né? Lá a gente tem uma ferramenta do comercial, né? Teria que ver com o analista exatamente qual o processo.
Isso aí, a gente teve a montagem de carga e agora na versão seguinte a gente está implementando mais funcionalidades justamente para permitir autorização, entre outras questões aí. Muito bem, vamos iniciar então o nosso segundo tema. O segundo tema, ele vai falar um pouquinho sobre a eficiência de recursos, onde nós vamos abordar, então, novas funcionalidades para a gestão. Então, são funcionalidades aí muito importantes para a gestão da produção, tanto a nível de mão de obra, de máquina e tudo mais. Ok? O nosso analista Murilo, responsável pelos módulos da área industrial, com grande conhecimento em planejamento e produção, ele vai falar conosco aí sobre o segundo tema da tarde. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Cati. Boa tarde, pessoal. É isso aí. Então, pessoal, boa tarde a todos, tá? O que a gente vai ver hoje de tarde? A gente vai ver um pouquinho sobre utilização de mão de obra, utilização de máquinas e eficiência de máquina. Sobre esses três temas, tá? Inicialmente, a gente vai utilizar aqui um gancho, tá? Uma citação do Peter Drucker, tá? Sobre o tempo. O tempo é o recurso mais escasso e a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Através disso daí, né, nós aqui na Consystem, né, a gente refatorou, desenvolveu, melhorou, né, nossas consultas aí na parte de utilização tanto de mão de obra como de máquinas, que a gente vai ver em sequência, tá? Para que vocês tenham, né, uma ferramenta, né, mais poderosa aí para vocês poderem ver a disponibilidade, né, dos seus recursos de mão de obra, seja pela disponibilidade deles na escala ou no RH, né, através do registro de ponto, também com horas extras, com horas faltas, né, de uma maneira mais fácil, mais direta, né, assim como todos os apontamentos em ordem, seja o F, o R, o RP, e também ordem de desmontagem, né, que é já uma novidade que a gente já tem no Consystem RP, assim como as paralisações dos operadores também. Então, essa aqui é a nossa telinha, tá? Nova, né, que a gente está disponibilizando aí no menu, da consulta de utilização de mão de obra. Ela já está disponível a partir da versão 7.0 do produto RP. Através dela, a gente pode filtrar a utilização de mão de obra através de centros de custo ou de um operador específico, seja esse operador próprio ou terceirizado, tá? E também, nesse novo conceito aqui, a gente já pode dizer qual é a origem da disponibilidade que a gente quer enxergar, né? Se é através da escala desse operador ou se é através do registro de ponto, né? Das batidas do ponto que ele tem ao longo do dia aí, né? Então, assim, a verificação dos operadores trabalhando fora do horário da escala, né? É muito bom essa ferramenta, porque é possível você enxergar isso aí minuto a minuto, segundo a segundo, né? Evitando, assim, então, desperdícios, né, que vão ser ocorridos aí durante o mês, durante o dia que você estiver consultando, né? Então, aqui é a telinha da consulta, né, onde você faz os filtros. Então, a gente inicialmente fez um bloqueio do período máximo a ser consultado, para permitir no máximo um mês, né, ou seja, um range de 30 dias. Por que isso? É devido à performance, né? Como eu comentei, a gente vai consultar tudo que for apontamento de OFs, de OR, ORP, ordem de desmontagem, tudo ao mesmo tempo, para ver se aquele recurso, se aquele operador, né, ou aqueles operadores que você está consultando, estão sendo utilizados naquelas máquinas, naqueles equipamentos, e assim por diante. E somente consultando todo a massa de dados é que eu consigo realmente trazer, né, essa utilização de mão de obra. Nada impede que no futuro, né, a gente, junto com vocês, clientes, né, perceba que esse time, esse período aí possa se estender, né, possa aumentar. Inicialmente a gente bloqueou ali devido à performance, né. Então, se eu quiser fazer uma consulta por cento de custo para analisar uma área da minha empresa, posso fazer para todos aqueles operadores daquela área. Se eu quero saber somente de um operador específico, seja ele próprio ou terceirizado, eu posso consultar somente aquele operador. E a origem da disponibilidade, né, que é uma novidade que a gente tem nessas consultas, é para quê? Eu quero consultar exatamente pelo registro do ponto, né, para trazer certinho ali as horas extras que aquele operador apontou, ou as horas faltas que ele teve, né, que já vai me mostrar a disponibilidade real do dia de cada operador. Mas Murilo, se aquele operador
ou se aquele range lá, eu ainda não trouxe o registro ponto, né, daquela data lá para dentro do RP Consistem, não tem problema. O sistema ele vai compreender que ainda não tem para aquele operador ou para aquela data o registro de ponto, e ele vai utilizar naquela data específica os dados da escala daquele operador, tá? Então, aqui, falando um pouquinho sobre os conceitos, tá? Do que são os campos que a gente vai ter, das colunas de grid que a gente vai ter ali dentro, né? Dessa consulta, né? A gente vai ter a parte de disponibilidade, que é o tempo total que o operador está disponível, né? Seja pela sua escala ou pelo seu registro de ponto. O tempo de produção bruta, que é aquele tempo total do apontamento, com a preparação, que o operador está ali na preparação, sem o intervalo, né? O intervalo vem de onde? Vem da escala que o operador está apontando, né? Podendo ter, sim, sobreposições. Já o tempo de produção líquida, já é o tempo bruto, que eu comentei, removendo ali as sobreposições entre um lançamento de uma UF, de outro, que pode ter ocorrido. A parte de produção extra, o que seria? É aquele tempo que o operador trabalhou fora da escala normal dele. Já se a gente for olhar para um operador que tem registro de ponto, ele já vai perceber isso aí, já vai dizer que está trabalhando na parte de hora extra, né? Improdutivo é sempre aquele tempo que está disponível lá para produção, né? Mas o operador não teve nenhum apontamento de produção, ou seja, uma paralisação de operador, seja para treinamento, seja para uma reunião que tenha, né? Isso é um tempo improdutivo desse operador. Está apontado, mas é improdutivo. Tempo não apurado é aquele tempo que realmente, eu não sei se o operador está trabalhando em alguma ordem de produção, se ele está num treinamento, se ele está paralisado ou não está. Esse é o tempo não apurado desse operador. E, no final, né, o tempo produtivo real, né, que é o tempo de produção líquida, dentro da escala ou do registro ponto de cada operador, né. Então, aqui a gente trouxe aqui um desenho, né, para a gente mais ou menos entender ali o que eu comentei sobre o que é o tempo bruto, o que é o tempo líquido, né. Fica fácil a visualização, né, Murilo? Do lado esquerdo, tá? Para ficar mais fácil para a gente compreender ali o que eu comentei desses exemplozinhos, né. Aí eu tenho o F1, que eu tenho um início de apontamento das 7 horas e 55 minutos até as 8 horas e 25 minutos. E eu tenho aqui embaixo o F2, que começou às 8h20, ou seja, já está sobrepondo 5 minutos da primeira UF, até às 8h55. Então, assim, o tempo bruto total daquele operador foi 1h05, mas o tempo líquido, né, que ele apontou ali foi somente 1 hora. Falando agora também um pouquinho sobre o que seria ali a produção extra que esse operador possa ter, imaginamos que esse operador trabalhe nessa jornada aqui que eu comentei aqui em cima, aqui, né, nesse exemplo aqui, das 7h30 até o meio-dia, para o intervalo do almoço, e da 1h da tarde até as 17h30. Pode ver que ele começou aqui nessa UF3, às 12h50, ou seja, meio-dia e 50, né? Então ele começou um pouquinho antes do fim do intervalo dele. Por quê? Naquele dia, né, o operador foi almoçar um pouco mais cedo e começou a trabalhar um pouco mais cedo. Lógico, o sistema não consegue identificar isso, o sistema não sabe, a não ser que esse operador tenha apontamento do registro ponto. Aí sim, o registro ponto vai mostrar isso para o sistema. Então, se não tiver o registro ponto, for pela escala, o sistema vai enxergar aqui do meio-dia e 50 até as 13 horas, esses 10 minutos ali foi produção extra. Já a parte improdutiva, que seria aqui a paralisação, que está em vermelhinho, é aquele tempo em que o operador estava em reunião, estava em treinamento, né? Ou seja, ele não estava produzindo, né? Mas eu sei que ele tem um apontamento, eu sei onde é que ele estava, né? E todos os outros buracos onde não tem apontamento nenhum, né, e tal, são tempos, né, que não estão apontados, né? São aqueles tempos não apurados desse operador, né? E por último, aqui na F4, a gente tem um exemplo aqui de ocorrências que não podem haver, né? O nosso sistema, ele trava, né? Mas, caso a gente tenha alguma integração, alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser que o sistema seja registrado algo nesse sentido aqui, de ter uma paralisação, ao mesmo tempo que eu tenho um lançamento de uma UF, né?
Então, eu tenho aqui um operador paralisado, e ao mesmo tempo ele estava trabalhando numa UF4, né? Isso aqui seria um erro, né? Seria um problema, né? Eu não posso ter essas duas informações sobrepostas, né? Que o sistema avisa, né? De maneira padrão ele avisa, né? Uhum. Então, aqui a gente tem uma tela, né, já com uma consulta realizada, né, mostrando todos os operadores que eu tenho, para os filtros, para as datas que eu fiz, né, onde eu vou ter todas aquelas informações que eu comentei em colunas, né, então o tempo total disponível que era para ter, o tempo de produção bruta que eu tenho daquele operador, produção líquida, o tempo que ele está paralisado, o que é em produção extra, improdutivo, não apurado, sobreposição. Se for para o tipo, né, de órgão, né, eu vou ter colunas de OF, colunas de OR. Se for hora extra, eu vou saber se a hora extra foi em OR, no OF, no ORP. E depois, lógico, todos os detalhamentos de cada uma dessas colunas, né, seja a disponibilidade, apontamentos, as paralisações, quais são as horas extras ou as horas faltas que eu tenho, e um resumo por centro de custo. Então, eu consultei um range de operadores. Agora eu quero agrupar isso para ver junto para o centro de custo, né? Porque eu enxergo por uma equipe, uma coisa nesse sentido, eu posso também enxergar de forma agrupada esses números, né? Então, aqui a gente tem uma visão geral aí de como que a minha mão de obra na empresa está sendo utilizada, né? Então, por operador, eu consigo saber desde o que ele está disponível, o que realmente houve de produção, se foi improdutivo, se teve extra, em que OFs trabalhou, consigo detalhar quais foram as paralisações, quais foram a OF apontar, que ele apontou. Então, aqui eu consigo ter um overview geral, né, de toda a mão de obra que foi apontada, que está sendo trabalhada na empresa, né? Isso mesmo, Kátia. E assim, essa nova consulta, ela está disponível na versão 7.0 já do Consista em RP, e ela vem aí para substituir outras consultas antigas que a gente tinha, né, que não conseguiam entregar de forma tão apurada, né, esses tempos aí que a gente está comentando, né. E só lembrando que a gente perceber aqui no grid, tá, a gente está enxergando que a gente já tem no grid apontamentos em segundos para serem mostrados aqui. E isso vem de uma outra melhoria também disponível na versão 7.0, né, Kátia? Que é a nossa configuração aí para permitir apontamento em segundos, tanto de OS, então, como de máquinas e também paralisações também, né? Então, quem quiser aí, não, mas eu quero agora passar a ter apontamento em segundos. Então, entre em contato aí com Vendas na Base para agendar uma consultoria, para fazer essa configuração, analisar, né, as situações da empresa, para poder começar, então, a realizar um apontamento em segundos, né. As consultas, né, desde a versão 7.0, já estão preparadas, então, para atender neste formato. Por isso, até que vocês estão vendo isso aqui na consulta de utilização de mão de obra no período. Inclusive, a gente consegue detalhar, né, Murilo? Isso mesmo. Aqui é um exemplo de detalhamento, né? Então, imaginamos que esse operador, no dia que 2 de março, né, ele teve um apontamento, seja do ponto ou pela escala dele de manhã cedo, entrou às 7h28 da manhã e foi almoçar às 11h30. Depois ele voltou a trabalhar às meio-dia 29 e encerrou o seu período do dia, né, às 17h22. Então, a gente olha período a período, né, em que eu comecei e parei de trabalhar. E com isso a gente começa a analisar todos os buraquinhos, todos os pontinhos ali, segundo a segundo, em que não teve algum apontamento, alguma apuração e assim por diante. Legal. Mas não é só a mão de obra que a gente avalia quando a gente está fazendo a gestão de uma produção, né? Não é não. A gente também avalia a utilização das máquinas, né? E com a utilização das máquinas, tá? A gente também consegue agora, lógico, a máquina não vai ter o apontamento lá em RH, né? Mas a gente tem aí as escalas da máquina, seja a escala normal dela, ou seja a escala alternativa que ela possa ter, né? A escala ajustada, né? Então a gente também consegue trazer essa disponibilidade da máquina para o dia ou para o período. As paralisações de máquina, tá? Não podemos confundir com paralisações de OF, tá? Máquina parada é máquina parada. As manutenções por reparos, né? Lembrando que aqui a gente vai trazer lá do PCN, tá? Das OS, né? As ordens de serviço, aquelas manutenções em que ocorreram dentro do período disponível da máquina, né?
Aquelas manutenções que são no final de semana, num horário em que a máquina realmente já está parada, essas não vão aparecer aqui para a gente, tá? E os apontamentos que essa máquina sofreu, né, que ela executou, né, no período que eu estou consultando também. Então, aqui seria a consulta, né, no menu. A gente vai ter também os filtros conforme era ali da parte dos operadores, né, por cento de custo, por máquina específica ou por um grupo de máquinas, né, o que seria o grupo de máquinas? Ah, eu tenho no meu grupo de máquinas uma máscara lá por prensas hidráulicas. Então, eu quero consultar todas as minhas prensas hidráulicas, né, como é que estão a utilização delas, né, porque eu quero saber, porque fica num setor da minha empresa lá e eu quero consultar todas ao mesmo tempo. Ou um centro de custo, no setor X lá, que é um centro de custo em que tem prensa, dobradeira, guilhotina, eu quero ver também como é que estão lá a disponibilidade e a utilização daquele setor lá. Então, posso fazer tanto para uma máquina específica, para um grupo de máquinas ou para um centro de custo. Então, aqui é a carinha na nossa tela, né? Eu posso também fazer uma consulta para um período somente de um mês, devido ao mesmo conceito que eu já falei para vocês de performance, tá? Para que nada impede a gente no futuro repensar, junto com vocês aí, que vão nos dizer, né? Se está muito moroso ou não a consulta. Então, as consultas eu vou conseguir filtrar ali por cento de custo, pela máquina, pelo grupo de máquina, e, lógico, né, eu posso consultar tudo, né, tudo que ocorreu no período. Então, eu não tenho aqui um filtro obrigatório, né, que eu tenho que informar algum desses filtros, né, não, só preciso informar o período. O restante, o sistema vai atrás, né. Então, da mesma maneira que eu comentei lá sobre a utilização de mão de obra, tá? Aqui nas máquinas segue a mesma ideia. A disponibilidade parte somente da escala da máquina, lembrando que eu tenho escala ajustada, né? Então, o sistema vai enxergar para aquela data, né? Se a máquina tiver uma escala específica numa data, vai buscar daquela data. O tempo bruto vai ser sempre o tempo de utilização da máquina em apontamentos, sem preparação, porque máquina em preparação ela não está produzindo, tá? Sem um intervalo também, podendo ter sim sobreposições, né? Que é o mesmo caso que eu comentei antes. O tempo líquido apontado vai ser sempre o tempo bruto, removendo as sobreposições. A produção extra é aquilo que a máquina trabalhou fora da escala dela. O tempo de reparo, somente quando não tiver uma paralisação junto, tá? Por que eu comentei isso? Porque a gente tem, né, automatizado em alguns motivos de paralisação, a abertura de uma OS. E se aquela OS, né, da manutenção tiver um registro no mesmo período em que eu estou com a máquina paralisada, eu não vou usar as duas, né, as duas entidades ali para remover o tempo disponível da máquina, tá? Eu vou só também trazer ou a paralisação ou a OS. Tempo improdutivo, então, é o tempo em que a máquina não teve produção, né, foi ociosa ou paralisada, e o tempo não apurado, né, é aquele tempo que não tem indicação de qualquer tipo de apontamento naquela máquina. Nem houve trabalho, nem houve paralisação, não houve nada, né? Não houve nada, isso aí. Então, aqui, utilizando lá a mesma telinha que eu mostrei antes, né, o tempo bruto, o tempo líquido ali é a mesma tratativa que eu comentei antes, somente aqui do lado direito, tá? A gente tem um exemplo aqui de paralisação para reparo, então é um tempo que a máquina realmente está lá na manutenção, porque ela quebrou alguma coisa nesse sentido, ou realmente eu tive uma manutenção preventiva prevista para essa máquina e foi executada naquele momento, naquele dia, né? Então, está aqui apontado, então, se a máquina não trabalhou, eu sei qual é o motivo, né, que ela não trabalhou, e já que em tempos de preparação de máquina, que seria aqui no último exemplo, aqui na UF4, eu tenho 20 minutos da máquina improdutivo, porque ela estava em preparação, né, eu estou lá com a máquina, com uma paralisação de OF, não uma paralisação de máquina, né, em que eu estou trocando lá a ferramenta da máquina, a faca, o molde que essa máquina vai utilizar, né? Estou preparando a minha máquina para começar a produzir. Então, esse tempo de preparação é considerado sempre improdutivo, tá?
Esses conceitos aqui são importantes, né? Principalmente essa visualização, para que vocês possam entender o objetivo de cada coluna que vai ter na consulta, né? E poder fazer a análise correta, né, do que está acontecendo ali na questão da atualização das máquinas, né? É isso aí, Kátia. Então, assim, a gente trouxe aqui um exemplo até para a gente ver, né, que os tempos podem, às vezes, ser um pouco, assim, estranhos na nossa visualização, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma máquina com uma disponibilidade de 8 horas e 48 minutos, só que meu tempo de produção foi 11 horas. Mas como é que foi 11 horas? Mas é porque eu trabalhei fora do horário de escala da máquina. E eu, ao mesmo tempo, tive tempo não apurado. Mas como é que pode acontecer isso? Sim, pode acontecer por quê? Porque na minha disponibilidade da máquina, eu apontei somente 5 horas e 40. As outras 5 horas e 41 minutos foi hora extra. Aí depois eu tive também uma paralisação de máquina, né? De 3 horas e pouquinho. Então, eu tive realmente ali 37 minutos ainda não apurados, né? Então, se eu não cuidar, aqui é muito importante, né? Como eu registro as escalas da minha máquina, se minha máquina vai realmente trabalhar fora da escala dela naquele dia, porque eu estou fazendo hora extra, ou eu estou fazendo, sei lá, uma troca de feriado, e assim por diante, é sempre importante a gente usar a escala ajustada da máquina, para que naquele dia me mostre depois aqui na disponibilidade e utilização de máquinas a verdade, né? Então, assim, não é o sistema que vai conseguir adivinhar, né? A gente precisa que vocês vão lá, utilizem a escala ajustada, né? Para que depois vocês mesmos possam vir aqui consultar o que ocorreu, né? Se realmente aquela máquina deveria estar sendo utilizada, ou aquele apontamento ficou fora do horário porque alguém apontou errado. Então, isso é muito importante, né? Excelente. Então, nessa consulta, a gente consegue ter esse painel aí para fazer uma análise agora da máquina. Então, a gente já tem as duas pontas aí para auxiliar na gestão, tanto a utilização de mão de obra quanto a utilização de máquinas, né? Mas a máquina ainda a gente consegue ter mais detalhamentos, né, Murilo? Sim. Assim, só da parte improdutiva, como é bem importante a gente perceber, né? A gente consegue mostrar exatamente naquele dia quais foram os tempos, minuto a minuto, em que a máquina estava ou paralisada, ou não foi utilizada por algum outro motivo, ou estava numa OS. Então, aqui, minuto a minuto, eu vou mostrando, ó, da hora tal até a hora tal, ela estava improdutiva, né, porque ela estava parada, né, da hora tal até a hora tal. Então, com isso ali, eu consigo até ver quais são os períodos em que eu tive esses buracos na minha produção, né, que eu não consegui utilizar a minha máquina no seu total disponibilidade, né. Excelente, mas a nível de máquina, a gente não para só nessa questão da análise da utilização, né? É isso aí, Kátia. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a parte da performance dessas máquinas, né. Agora Porque não sim, basta só saber se está sendo utilizado. Ok, está lá sendo utilizado, mas qual é a performance, né? É isso aí. Então, agora, para a gente entender um pouquinho de performance, a gente também vai usar a disponibilidade dessas máquinas, né, através da escala. Por isso que eu comentei que é muito importante essa escala estar sempre bem cadastrada. E, lógico, né, a performance a gente vai fazer o estudo sempre em cima dos nossos apontamentos de OF. Por que em cima dos nossos apontamentos de OF? Porque, lógico, né, performance ela está baseada naquilo que eu devo produzir. E ordens de retrabalho, ordens de reprocesso são coisas que eu não quero ter na minha produção. Já por si só são apontamentos improdutivos de forma direta, né? Então, tudo que for paralisação, manutenção ou outras ordens, né, são essas que eu comentei, já de cara a gente já vai compreender como tempos improdutivos, né. Com isso, né, a gente então traz aqui uma citação até do Peter Drucker, novamente, né, sobre a parte da eficiência, né. O que é a eficiência? A eficiência consiste em fazer certo as coisas. Geralmente está ligado ao nível operacional, como realizar as operações com menos recurso, menos tempo, menor orçamento, menos pessoas e menos matéria-prima. Quem não quer, né? Isso aí. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a eficiência, né, ela
ela propõe, né, a proposta dela é fazer aquilo que foi previsto para ser feito, né, com a máquina, né, sem erros, utilizando o menor recurso possível, né. Então, aqui a gente tem também a nossa consultinha, né, de performance de máquina disponível no menu, também a partir somente da 7.0, onde eu também vou poder fazer o mesmo tipo de filtro somente por centro de custo, por máquina ou grupo de máquinas, né, onde eu vou agora ter outros detalhamentos, né. Esse detalhamento vai ser em que conceito? A parte disponível para a produção já não é mais a disponibilidade total da máquina, tá? Por quê? Porque a disponibilidade total da máquina não é algo que está na mão das pessoas do chão de fábrica, né? Não é elas que planejam a máquina, né? Então, o disponível para a produção é o tempo em que a máquina teve o início e o fim de cada apontamento. Naquele tempo ali, é o que eu tenho disponível para poder produzir tudo o que seja possível. O tempo produzindo é o tempo realmente em que a máquina apontou, né, de forma produtiva. Ou seja, sem o tempo de preparação, sem intervalos, podendo ter sobreposições com outros apontamentos ainda. A produção teórica, o que é? É a quantidade teórica de peças que eu deveria, né, ter produzido com aquele tempo total que eu tinha disponível para produzir, baseado, então, no tempo de operação em cada engenharia da UF. A quantidade real é a quantidade real de peças que eu apontei naquele tempo, seja conforme ou não conforme, né? E a quantidade conforme, que é o que eu quero ter, né, é as peças boas que eu produzi realmente. Então, assim, de forma gráfica, tá? Essa consulta ela vai trazer basicamente as mesmas informações de utilização de máquina que a gente viu anteriormente, porém aqui ele vai calcular, né? Imaginamos assim, a minha máquina, ela tem o dia todo disponível, 24 horas, mas para OFs, eu só utilizei 14 horas e 26 minutos. Desse tempo todo disponível, eu tive algumas paralisações de OF, que são setups, preparação de máquina, assim por diante, e eu só fiquei produzindo 11 horas e 15 minutos. Para esse tempo de 11 horas e 15 minutos, para as NOFs que eu fiz, de diferentes produtos, seja lá eles quais forem, cada um deles tem um tempo de operação padrão. E a quantidade teórica em que eu cheguei lá, para saber quantas peças eu deveria ter produzido, foi de 1.882 peças, nesse exemplo aqui em questão. Mas a quantidade real que eu apontei foi 1.297, então eu não fui tão bom assim. E desses 1.297, eu só produzi 1.290 peças boas. Então, assim, a ideia aqui é trazer, independente de qual máquina que for, tá? Então, por cento de custo, por grupo de máquinas, eu quero analisar somente minhas prensas, ou somente as minhas dobradeiras, ou guilhotinas, e assim por diante, né? Como é que está essa performance dessas máquinas, né? Então, novamente, por que a gente tem lá a consulta de utilização inicialmente como um pilar? Porque se lá as informações estiverem seguras e precisas, quando eu chegar aqui na parte de analisar a performance, eu vou conseguir, então, ter esses números aqui bem verdadeiros, tá? Então, é bem importante a gente enxergar lá inicialmente como é que está, né, em utilização e disponibilidade, para depois vir aqui para performance, tá? E aqui eu consigo ter análises excelentes a nível de máquina, né, Murilo? Eu consigo, por exemplo, a minha quantidade teórica ali que tu comentou, né? A quantidade teórica com base no tempo da engenharia, né? Para quanto tempo leva para produzir um copo, uma máquina, uma ferramenta, um produto, enfim. Uhum. Digamos que eu coloquei lá que eu levo 1 hora, 30 minutos para produzir, e na verdade eu estou levando, na real, 40, né? Estou levando 2 horas, eu estou levando, em vez de levar 1 minuto, estou levando
2 minutos. Então, eu consigo aqui saber, poxa, se a diferença entre a quantidade teórica e a quantidade total está muito alta, provavelmente eu vou ter que rever minha engenharia, porque o time informado lá não está de acordo. Tem alguma coisa que, ou na produção a gente não está fazendo como está na engenharia, ou a engenharia não está medindo o tempo como deveria, né? Então, a gente já consegue ter essa análise para ter uma maior curiosidade aí, para ter aproveitamento também, né? Perfeito, Kátia. Aqui é sempre legal a gente colocar aí algumas ferramentas de qualidade, né, para fazer esse estudo todo, né, porque a gente tem que sempre lembrar, né, que eu não posso simplesmente, imaginando que eu tenha lá um salto em altura, eu não posso simplesmente baixar o varão do salto em altura e deixar o tempo muito baixo, né, para que seja muito fácil passar por ali, ou seja, eu dizer que uma peça pode ser produzida em 1 hora e eu consigo produzir em 15 minutos. Ficou muito fácil. Só que eu também não posso deixar muito difícil, né? Então, assim, as melhores práticas mostram, né, que você deve usar lá uma pessoa altamente capacitada, treinada, né, para fazer junto com o seu cronoanalista essa medição de tempo para a sua engenharia, para então botar lá o seu tempo padrão que deve ser utilizado em cada engenharia de UF, né? Senão a gente vai achar que a gente vai levar 2 horas para a máquina produzir tudo o que precisa, e acabou que a gente levou menos tempo e a máquina vai ficar parada, né? Então, Isso aí. a gente precisa ter isso calculado. Outra análise legal aqui é a questão da não conforme, né? Não adianta a gente ter uma máquina produzindo e sair aí 100% das peças não conforme, né? Então, é uma análise que a gente consegue fazer por aqui também, né? E aqui nesses, a gente depois, né, a gente não tem aqui um exemplo, tá, de todos os apontamentos, né, mas a consulta ele traz todos os apontamentos de OF que foram compreendidos, né, para chegar nessa quantidade teórica, qual é o tempo teórico de cada uma das OFs vai ser mostrado ali para vocês, tá? Então vai ter tudo ali no grid, certinho, bonitinho, né? E a gente vai conseguir, então, trazer esse volume, né? A gente percebeu aqui até na quantidade teórica, a gente trouxe isso aqui com casas decimais, tá? Por quê? Através aí de melhores práticas, né? A gente percebeu que se a gente arredondasse para a unidade padrão de cada produto, a gente não teria uma informação que trouxesse ali na sua total verdade, tá? Então, deram algumas discrepâncias em números, em percentuais, e por isso que as melhores práticas mostram que sim, deve ser elevada a quantidade teórica em casas de milhares ali, tá? O legal é que tu consegue nessa consulta bater o olho e vermelho já acende um sinal, amarelo tu já fica no alerta, né? Então a questão das cores também agiliza bastante para quem vai estar aí fazendo essa análise da performance da máquina, né? Uhum. Na parte gráfica ali, que é uma das opções que agora a gente está mostrando, a gente até traz assim as principais informações de cada máquina. Então eu posso ter feito lá um filtro para um grupo de máquinas, então eu estou analisando todas as minhas prensas e ficar aqui através de uma e de outra, né, passando aqui nos nossos matchcodezinhos, né, para ver primeira máquina, segunda máquina, eu ver esses principais números, né, o quanto é que eu tinha disponível, quanto é que era minha quantidade teórica, o meu tempo de ciclo geral, quanto é que era, quanto é que eu gastei. Então, assim, para cada máquina, eu consigo depois aqui de forma gráfica, né, ver como é que está ficando esses números, né, e fazer esse acompanhamento. E como comentei, a Catina também comentou aqui para a gente, né, é sempre bom a gente usar agora essa ferramenta como o quê? Como um balizador, né, para a gente conseguir, através desses números, ir fazendo uma melhoria, né, através de um projeto interno na sua empresa, né, e agora eu tenho uma ferramenta que sustente isso, né, então eu posso fazer as melhorias, ir acompanhando, né, mês a mês, como é que eu estou indo, se eu estou ganhando performance, se não estou ganhando, e colocar as minhas metas, né, a minha meta é chegar num nível X, né, então eu posso buscar agora esse nível e eu ter uma ferramenta que me acompanhe nesse meu dia a dia. Muito bem, além dessa visão gráfica, a gente tem um painel aí com uma visão bem mais atrativa para análise, né, Murilo? Isso mesmo, Kátia, a gente tem o nosso painel de performance, né, que traz exatamente essas informações que a gente acabou de ver, só que de forma diária. Então, assim, nessa parte do painel, né, ele vai realizar a consulta da performance de até 4 máquinas por vez, tá? Porque é o que a gente visualmente conseguiu colocar ali para ficar bacana, né, para a gente conseguir enxergar, né. Até para ter uma análise, né, melhor. Isso.
Lógico, né, entrando já nessa consulta, né, as últimas 4 máquinas que eu já fiz a consulta, o sistema sempre vai me sugerir essas 4 que eu já estou acostumado a consultar, e vai sugerir já diretamente a visualização da efetividade dessas 4 máquinas. Então, aqui no nosso exemplo, a gente acabou trazendo só 3 máquinas, tá, que a gente tinha, assim, uma massa de dados internamente aqui bacana, né, para mostrar para vocês. A gente pode perceber que ao lado esquerdo de cada uma das máquinas, a gente tem os principais qualificadores dessas máquinas, né? Parte de disponibilidade, a parte de tempo produzindo, tempo de ciclo, a quantidade de conforme. Então, assim, as principais informações a gente tem aqui, tá? A quantidade teórica também, né? E para cada uma dessas máquinas, no botão opções, a gente consegue depois detalhar, né? Todos os dados de forma em consulta, né, ou de forma gráfica também, naquele outro gráfico que a gente mostrou anteriormente. E agora aqui, se a gente perceber, essas colunas que a gente está vendo aqui, ela está mostrando 4 principais informações para a gente, que seria o quê? A efetividade de cada máquina, a parte de disponibilidade de cada máquina, a parte de performance de cada máquina e a parte de qualidade de cada máquina. Anteriormente, lá na consulta de performance, também já estavam lá essas 4 informações, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. Legal que visualmente, assim, além de acompanhar mais de uma máquina ao mesmo tempo, né, eu consigo ali verificar na cor já qual que está com problema e já correr para tomar alguma ação a respeito, né? Vamos ver, então, o que cada um dessas opções trata, né? Uhum. Então, assim, na parte da consulta de performance, a gente tem lá o percentual disponível. O que ele vai tratar? Ele vai tratar ali o percentual que representa o tempo em que a máquina produziu em relação ao tempo total em que ela estava disponível para a produção, né? Em que ela tem ali uma fórmula, né, que mostra que o percentual produtivo disponível é o tempo produzido dividido pelo tempo disponível para a produção. Esse valor jamais vai poder ser acima de 100%, tá? E lá nos nossos gráficos, né, que a gente apresentou anteriormente, assim como no grid inicial que eu apresentei, ele vai mostrar as cores conforme classe mundial, tá, de efetividade global de equipamentos, tá? Então, em cor vermelha vai mostrar menor de 60%, em cor amarela de 60% a 90%, e acima de 90% em cor verde. O percentual de performance. Esse aqui é aquele que está muito ligado lá àquele tempo de operação padrão das OFs, tá? Ele compara a quantidade produzida com a quantidade teórica, o que poderia ter sido produzido enquanto a máquina estava produzindo, independente da qualidade que foi produzido, né? Então, a quantidade total que eu produzi, conforme não conforme, dividido pela quantidade teórica. Essa quantidade teórica vem da onde? Vem daquele tempo padrão, tá, que está lá nas engenharias das OFs, né, que a gente cadastra lá, conforme a gente viu lá com o nosso cronoanalista, né, que mediu esse tempo na fábrica. Então, uma observação muito importante é que o percentual de performance, ele é um indicador que, se aquele meu tempo não estiver bem balizado, ele vai poder ser acima de 100%. E se ele for acima de 100%, é porque o meu tempo padrão da engenharia está muito fácil, que é o que eu comentei anteriormente. Então, quer dizer assim, esse meu percentual de performance está errado. Por quê? Porque se eu disse que para produzir aquela peça eu vou demorar 10 minutos, mas eu estou conseguindo fazer em 5, né, ficou muito fácil. Então, meu percentual de performance vai dar acima de 100%. E com isso eu vou, daqui para frente, ter os outros indicadores sendo afetados por causa disso, tá? Uhum. Então, eu consigo avaliar ali o percentual de disponibilidade, se a máquina, era para estar disponível lá 24 horas, mas era para estar disponível 10 horas e usou só 5. Poxa, por quê, né? E eu consigo avaliar a performance também, então, eu era para ter produzido 1.000 peças, por que foi só 500? Por que foi só 600? Por que foi só 700? Então, já são 2 indicadores importantes aí para avaliar, né? Uhum. E assim, se eu, agora, a parte de percentual de qualidade, verificar lá que a minha máquina produziu, mas a quantidade de peças boas que eu saí não for, né,
um percentual bom, como é que eu vou avaliar isso daí? Também, novamente, vem aqui pelo percentual de qualidade, vai fazer a fórmula de quantidade de peças conforme pelo total que eu apontei, né? E esse indicador, novamente, dele não vai ser nunca acima de 100%, tá? E aí ele vai trazer também, conforme classe mundial, né? As suas cores lá conforme o padrão que lhe acontecer. Vermelho é menor que 95%, amarelo entre 95% e 99,9%, e em verde, maior que 99,9%. E por último, né, tem aqui o nosso percentual de efetividade, né, que ele faz o quê? Ele mostra para a gente que o que deve ser feito, né, o que deveria ser produzido, né, foi feito de forma inteligente, com menos recurso possível. E como é que ele faz isso? Que é a nossa eficiência global do equipamento. Ele mostra que o tempo total que a máquina tinha é considerado para o cálculo da efetividade apenas o tempo em que a responsabilidade daquele equipamento é da produção. Então, conforme lá o percentual produtivo disponível, que a gente já viu anteriormente, né? Com base nesse tempo aí, a gente calcula essa efetividade. Quem é que pode ser aqui o único vilão, né, da efetividade? É o percentual de performance, que, conforme eu falei anteriormente, caso ele esteja com um tempo muito simples, né, muito fácil de lidar, ele pode lidar acima de 100%. Então, se caso o percentual da performance estiver acima de 100%, ele pode estragar aqui meu percentual da efetividade, né? Que também, conforme classe mundial, ele, em cor vermelha, vai estar ali menor que 60%, em cor amarela de 60% até 85%, em verde, quem estiver ali maior que 85%. Muito bem, muito obrigada, Murilo. Nós vimos, então, aí implementações importantes para o segmento do PCP padrão. Nós verificamos aí várias funcionalidades para gerenciamento, tanto referente à utilização de mão de obra, como utilização de máquinas e eficiência das máquinas com indicadores importantes, né? Então, com essa informação, você pode ter em mãos aí a ocupação da sua equipe, das máquinas, a acuracidade do tempo da engenharia, a eficiência das máquinas, para que a empresa reduza custos e tenha mais resultado. Então, são informações bem importantes para a gestão. Para todos esses, né, tanto as funcionalidades como os módulos, a gente sugere agendamento aí de consultoria para obter o máximo proveito das funcionalidades, para entender certinho, né, cada uma das informações. Então, entre em contato com a nossa equipe de vendas na base e usufrua o quanto antes dessas implementações. Vamos ver as perguntas, então, que a gente tem aqui. As consultas de utilização de mão de obra estarão aptas a receber o registro ponto de outros sistemas de RH? Na verdade, né, quem tem que estar apto a receber o registro ponto é o nosso próprio RH, né? Se vocês tiverem integração, a gente tem alguns clientes que tem, né, de outros RHs, né, de outros sistemas de RH, né, para dentro do Consystem ERP, sim, a gente vai, né, receber esse registro ponto e vai ler desse registro ponto aí. Ok. É possível realizar um filtro por produto e código de OF? Não. Apontamentos por OF específico, né, a gente pode fazer pela própria OF, né? Eu não sei se é nas consultas que ela está questionando, Murilo, se tem filtro por produto, por OF, acho que é isso, né? Nos detalhamentos, tá? Então, assim, no detalhamento do que foi apontado, sim, eu vou ter consulta de qual produto foi apontado, qual foi o tempo de cada lançamento, quais são esses lançamentos, qual foi, no caso, assim, se for de operadores, tá? Qual foi a máquina utilizada, consigo chegar na UF, na UR, na URP, seja qual for a ordem que foi utilizada, tá? E no caso de operadores, tá? Tanto para a máquina como para a linha, tá? De produção. Uhum. Até sobre o detalhamento ainda, né? Nas paralisações vai mostrar o motivo das paradas? Sim, nos detalhamentos tem qual foi o motivo da parada, se quiser ir mais a fundo, tá? Ele consegue trazer ali a paralisação em si, com toda aquela telinha dela, com o tempo que foi, não só o motivo, mas também o tipo da parada também, que é um outro tipo lá que tem, né, específico, né? Então, tem tudo ali, sim. Esse grupo de máquinas tem integração com as máquinas do não imobilizado? Mesmo cadastro de máquinas, né? É o mesmo cadastro de máquina. Se lá no seu cadastro de máquina você tem uma máscara geral de máquina,
que verifique, né, um range de máquinas específicas, tá? Sim, é lá do PCM, no cadastro de máquinas, é isso que você vai trazer ali para dentro, né? É isso que você vai filtrar ali. Sobre a utilização de mão de obra no período, a gente tem várias formas de detalhar ali, né, Murilo? Quando a gente detalha apontamento, paralisação de um operador e tal, eu consigo exportar para Excel, porque é em grid, né? Todos os detalhamentos ali, né? Então, essa é a pergunta, se a consulta de performance por máquina eu consigo exportar, né? Então, todo que tem grid, você pode exportar, tá em formato de coluna, tá em formato de linhas ali com grid, você consegue fazer a exportação para Excel, para CSV, para, né? Como desejar. Sim, até, só salientando, até essa parte, né, de exportar, a gente pensou muito nisso, tá? Então, assim, tudo que tinha cor no grid, para mostrar, né, pela classe mundial ali, conforme eu comentei, né, a gente trouxe os números precisos, tá? Com vírgula e assim por diante, para que se essa pessoa estiver fazendo um acompanhamento e quiser balizar, né, pela sua meta ali individual um valor menor, você pode trazer isso para uma planilha e colocar lá na sua planilha, no seu gráfico, fazer da cor que você quiser. Aqui agradeço aí o feedback, Pedro Henrique, ele falou que foi um excelente workshop, muito obrigada. Ele perguntou sobre se o RH consegue cadastrar um operador dentro de um centro de custo, né, dentro de um certo centro de custo. Ele sim, é cadastrado para um certo centro de custo, então teria que ver ali com o pessoal de RH, como faz isso, qual é o processo certinho, né, na tela, então pode entrar em contato com o suporte ou consultoria para fazer isso aí, né, Murilo? Sim, cada operador, né, no caso do RH ali é funcionário, né, cada funcionário tem um centro de custo na qual ele está alocado. Então, quando a gente for lá consultar, né, um funcionário, no caso um operador, nas consultas de mão de obra, eu vou consultar pelo centro de custo, no caso, se for do RH, tá? Que está lá no RH cadastrado, porque aquele operador faz parte daquele centro de custo. Ah, mas Murilo, esse operador estava trabalhando emprestado lá para uma outra área, mas o centro de custo dele não muda. Ele o centro de custo dele, vamos supor que é da montagem, vai continuar sendo da montagem. Então, se eu quero consultar esse operador de forma específica, daí, por isso que a gente tem um campo operador lá para me informar exatamente qual operador que eu quero consultar. Foi perguntada aqui uma outra pergunta, existe uma maneira de acompanhar o monitoramento, o tempo administrativo, exemplo, o tempo de projeto? Aqui nessas consultas, não, a gente tem sim um módulo de projetos, né, Kátia, mas são apontamentos que são separados, tá? Que seria a parte técnica e administrativa. A gente até está trabalhando nisso ainda, tá? A gente tem nesses módulos aí de projetos algumas melhorias para frente, né? Para trazer um pouco mais de informação, mas essa mão de obra técnica administrativa, de desenho técnico, de engenharia e tal, isso aí é separado, assim, vai cair lá no módulo de projetos mesmo, porque está envolto nele, né? Aí fica tudo nele, tanto o insumo, mão de obra, as tarefas, tudo fica nele, né? Até para ter o custo dele posteriormente, né? Isso aí. Tá. Posso migrar o operador entre centro de custo no momento do apontamento? Não, o operador, ele como eu comentei, né, ele faz parte de um centro de custo único. Então, assim, por mais que o operador trabalhou emprestado para outro centro de custo, né, esse empréstimo aí não tem como a gente enxergar, tá, no PCP. Esse empréstimo ocorre de forma de custos, né, só quem enxerga isso aí é custos, né. O PCP não enxerga isso aí porque a gente enxerga que aquele operador faz parte daquele centro de custo. Uhum. Muito bem, nós agradecemos a participação de todos, muito obrigada mesmo, obrigada Murilo, obrigada Sidney, um ótimo dia para vocês e até o nosso próximo evento.